A gente vai falar agora sobre Câmara de Vereadores, isso porque tem novidade por lá, né? O assunto agora é a situação do vereador Renato Freitas, do PT, e a sua possível cassação. O que aconteceu agora foi que a Justiça pediu mais esclarecimentos sobre aquela investigação que foi feita na Câmara a respeito do e-mail racista que o Renato Freitas recebeu, e a Justiça quer, portanto, mais documentação antes de definir se finalmente vai liberar ou não a realização das sessões dos vereadores. São duas, né? Para definir aí se o Renato Freitas deve ou não ser cassado por quebra de decoro. E aí tem um detalhe: se demorar demais, a análise desse caso do Renato Freitas, ouvinte, pode acontecer só depois do recesso de julho. Isso porque tudo depende agora da Justiça, mais especificamente da juíza Patrícia Bergons, da 5ª Vara da Fazenda Pública, porque foi ela quem pediu à Câmara de Vereadores, então, mais documentos sobre essa investigação, que esses documentos sejam juntados ao processo para que então ela possa decidir que horas, em que momento os vereadores vão poder analisar a situação de Renato Freitas. Então a juíza tem nas suas mãos 2 pedidos de liminar, um é apresentado pelos advogados do Renato Freitas, né, que pedem lá a anulação de todo o processo contra ele, ou então que a sessão que vai definir a possível cassação só aconteça depois que as investigações sobre aquele e-mail racista terminarem, mas na Polícia Civil, não dentro da Câmara. O outro pedido que a juíza tem é da Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores, que pede para finalmente organizar e realizar as sessões para analisar a possível cassação de Freitas. Então, a juíza pediu à Câmara mais documentos que têm que ser apresentados em 5 dias úteis, especificamente documentos do SERPRO, né, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, porque o Renato Freitas fez uns questionamentos em torno dessa documentação que foi passada, dos dados entregues por este serviço na Câmara, e aí, portanto, a juíza pediu. Então, são informações que embasaram até os esclarecimentos que foram prestados pela corregedoria que foi feita, né, dentro da Câmara Municipal. Bom, o vereador Renato Freitas tem contestado a cada sessão o resultado dessa investigação, que concluiu que foi disparado a partir de um IP mascarado da República Tcheca, o e-mail, e ele tem reforçado exatamente essa questão. Diz que é preciso aguardar apurações da Polícia Civil. A gente registrou até, né, Riva, a sugestão que ele deu de chamar uma agência europeia de investigação de crimes cibernéticos para desvendar essa questão do e-mail. Segundo ele, até que o autor de fato apareça, o processo dele não pode andar. A Câmara descartou a autoria do colega Sidney Toaldo, que era o relator do processo do Renato Freitas, mas para ele não é suficiente. Ele diz que descartar a autoria não é apontar a autoria. Então ele quer uma conclusão para que só então possa ser feito o trabalho. E a Câmara de Vereadores, na sua apuração, já diz que é impossível saber quem mandou, porque foi um e-mail fraudado. E agora, Riva? Provavelmente por VPN, né? Que você faz aquele monte de disparo, ninguém vai conseguir identificar qual é o ID do computador, aquela série de coisas. O que a Câmara podia fazer, a Câmara fez. Me parece que a Justiça também, nesse caso, começa a fazer ativismo judicial, sabia? Me dá essa impressão. Parece que acolheram dentro da Justiça o vereador Renato Freitas como um pobre coitado que está sendo atingido pelos seus colegas. E não é o caso. O que a Câmara de Vereadores de Curitiba podia fazer, ela fez como Câmara. Ou ela agora é uma agência de espionagem, como são os arapongas da ABIN, que conseguem investigar as pessoas. Ela é o DEA americano? O que ela é? Não é. O que a Câmara podia fazer tá feito, ó. Tá aqui, gente. Nós descobrimos que o e-mail não saiu de dentro da Câmara, veio da República Tcheca, encaminhou e pronto, agora é caso de polícia. E tem que lembrar que o processo contra Renato Freitas é política. Então, na parte política, onde ele poderia se defender, onde as coisas poderiam acontecer, tá feito. Tá feito. Agora, cabe à polícia responder os outros casos. Uma investigação dessa pode levar quanto tempo, Rafa? Muito tempo. 6 meses? Nunca tem uma conclusão. 1 ano? Dependendo do como o hacker utilizou o sistema, não vai saber nunca. Enquanto isso, nada acontece com o Renato Freitas, é isso? Tanto para inocentar ou para não inocentá-lo da quebra de decoro parlamentar. Não estou falando aqui que ele vai ser ou não. A análise. A análise do processo. Isso vai ficar em suspenso na Câmara de Vereadores de Curitiba. Aí vai dar cara de pizza, cara de ativismo judicial. Como está? E ninguém vai resolver nada. O processo, a parte política está resolvida. O que a Câmara poderia fazer está feito. Está na hora de pôr esse processo para andar dentro da Câmara de Vereadores. 10h33.